Virou até notícia de jornal em novembro de 1953, a inauguração do primeiro supermercado do Brasil, que vinha com uma novidade incrível, um sistema em que o freguês se serve sozinho. O estabelecimento ficava na Rua da Consolação, quase esquina com a Paulista, e como dizia a notícia, colocava São Paulo no nível dos mais adiantados centros dos Estados Unidos e da Europa. As fotos vinham com legendas explicativas. Uma dona de casa escolhe os artigos que deseja comprar sem intervenção do balconista, apenas auxiliada pelo carrinho que encontra na entrada. A caixa registra os preços, passando os pacotes a um funcionário que os coloca num saco de papel. Muito moderno, já que antes eram os funcionários que pegavam os produtos nas prateleiras para os clientes. No supermercado chamado Sirva-se, era tudo tão novo ainda que dizem... Os fregueses perguntavam se havia necessidade de pagar ingresso para entrar, ou mesmo quanto custava o aluguel dos carrinhos. Houve até uma certa resistência no início. Os homens não queriam empurrar os carros, e as pessoas mais pobres se sentiam constrangidas por não conseguir encher o carrinho, e daí optavam pelas cestinhas de compras. Mas tudo indica que, apesar de levar a fama, esse aí não foi o primeiro supermercado do Brasil. Olá, amigos da história! Alguns meses antes do Sirva-se, outro estabelecimento com autoatendimento já estampava as páginas da revista Seleções, em maio de 1953. Era o Supermercados Americanos Limitada, no bairro do Paraíso, também em São Paulo. Na verdade, era um anúncio de uma marca de caixas registradoras. E o texto, que é ótimo, dizia: existe agora um supermercado, ou seja, um amplo armazém com grande variedade de produtos de primeira necessidade e câmaras frigoríficas abertas para conservar certas mercadorias sempre novas e frescas, sem ficarem escondidas da vista dos clientes. E o anúncio ainda confirmava que o público aceitou com agrado o sistema de autosserviço, ou seja, o já famoso método americano pelo qual os fregueses servem a si mesmos, sem a interferência de caixeiros, o que permite estabelecer os preços mais baixos. Tudo ideia desse moço aí de gravata borboleta de bolinha, o senhor Richard Roberts, que, segundo a legenda, estava satisfeitíssimo com os resultados. Mas e se eu disser que um brasileiro teve essa iniciativa antes dos gringos? Pois é, conheçam agora o seu Gomes, que, conforme diz a mesma revista, e também em São Paulo multiplicou as vendas graças à introdução do autosserviço. E é preciso então fazer justiça ao senhor Sebastião Gomes Alexandre, dono do Depósito Popular Limitada, do ramo alimentício, que em 1953 já usava o novo método há 5 anos. Só não se chamava supermercado, mas já não tinha mais empregados atendendo no balcão, fazia tempo. E em 1956, o supermercado Disco era inaugurado no Rio de Janeiro. E assim foram se difundindo as grandes redes até chegarem os hipermercados. Mas as pequenas vendinhas ainda resistiram. Nos bairros afastados, nas beiras de estrada, nas pequenas vilas e cidades, nunca faltaram fregueses para os velhos armazéns, para as antigas mercearias e quitandas, do baleiro no balcão, da balança e do papel grosso para embalar todo tipo de secos e molhados, da caderneta onde eram anotadas as compras até que o comerciante recebesse o dinheiro e riscasse do papel o nome do devedor e da dívida, mesmo que a regra seja sempre a mesma: fiado só amanhã. Uma história que começou bem lá atrás, no ano da criação da Companhia Geral do Comércio do Brasil, em 1649, os empórios eram os únicos estabelecimentos comerciais por aqui e vendiam itens importados como vinhos, azeites e farinhas.
também eram parada obrigatória de tropeiros e mascates, onde encontravam fumo, cachaça, charque, sal, tecidos, vimes, entre outros produtos para troca e armazenamento. Em 1808, com a chegada da família real portuguesa, surgem as primeiras lojas de luxo no Rio de Janeiro, e a cidade passou a acomodar ateliês, modistas, tecidos importados e a inspiração elegante das Maisons de Paris, na segunda metade do século XIX. Em 1900, a industrialização e a chegada de imigrantes em São Paulo marcaram o surgimento das feiras livres, dos vendedores ambulantes e dos armazéns de secos e molhados. O primeiro magazine brasileiro, com uma grande variedade de mercadorias, um grande sortimento de produtos, foi inaugurado em 1908, as Lojas Pernambucanas, seguidas pela Mesbla em 1912 e pelo Mapping em 1913, e começava aí um novo ciclo do comércio no país. Em 1949, chega ao Brasil a Sears, uma das grandes varejistas dos Estados Unidos. A loja foi a pioneira nas vendas por catálogo, por correspondência. O primeiro shopping center do Brasil, o Iguatemi, abriu as portas em 1966 em São Paulo, onde também em 1973 surge o primeiro atacado de autosserviço, o Macro. E 2 anos depois, o primeiro hipermercado, o Carrefour. O Atacadão foi um modelo de estabelecimento que ganhou impulso no final da década de 1980 e início dos anos 90, quando a inflação chegou a superar os 80% ao mês, consumindo rapidamente o salário, e quando o preço dos produtos podia subir a qualquer momento, remarcado todos os dias, alguns até mais de uma vez no mesmo dia. Os brasileiros passaram então a estocar alimentos, fazendo a compra do mês, só uma, e das marcas mais baratas, mas só depois de muita pesquisa. Em 1996, ganha força o modelo das lojas especializadas com mais de 1.000 metros quadrados de área de vendas, com a abertura da primeira Saraiva Mega Store. Em 1992, o Magazine Luiza lançou a primeira loja virtual do Brasil, que funcionava em terminais, ainda sem conexão com a internet. Já em 1995, essa conexão para fins comerciais no Brasil foi liberada, dando início à era do comércio eletrônico. Nos Estados Unidos, surgem a Amazon e o eBay. No mesmo ano, foi criada pelo economista carioca Jack London a brasileira Booknet, uma livraria virtual que vendia os produtos pela internet e aceitava os pagamentos na entrega. E deslancha a empresa nacional de tecnologia chamada Brás Software. Também vieram Bom de Faro e Buscapé, os primeiros comparadores de preços do Brasil. Nos anos 2000, a banda larga no Brasil se consolida, aumentando a velocidade e a segurança da navegação na internet, fortalecendo o comércio eletrônico, que já vendia desde flores até passagens aéreas online. E nasceram nomes famosos na primeira década do milênio, como Netshoes e Submarino, movimentando milhões e até bilhões de reais no varejo virtual do país. A praticidade dos smartphones e aplicativos aqueceu ainda mais esse mercado, desencadeando depois também fusões e aquisições de marcas conhecidas. E nos últimos anos, plataformas asiáticas como Shopee, Shein e AliExpress estão aumentando a participação no comércio online brasileiro. Todas essas inovações tecnológicas ainda não determinaram o fim das lojas físicas, mas já mudaram para sempre a cara dessa atividade.